E aí, gente, no vídeo de hoje, no Inglês com Séries, eu vou trazer 5 motivos pelos quais você deve assistir ou reassistir The Big Bang Theory. E aí, por que eu tô trazendo isso agora, já que a série é antiga, né? A série já até acabou há algum tempo. Eu assisti essa série muito tempo atrás. Eu assistia na TV a cabo, eu não me lembro muito bem por que eu parei de assistir. Eu acho que eu cancelei a TV a cabo, eu não me lembro direito, mas eu parei de assistir, eu não terminei as 12 temporadas. E aí agora com a HBO Max, eu comecei a assistir desde a primeira temporada e eu comecei a observar algumas coisas que eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Então eu vou falar desses motivos que eu acho bem interessante assistir ou reassistir essa série. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, de música, de séries, de outras coisas também. Então, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho porque toda semana tem vídeo novo. Eu vou fazer um resumão aqui da série pra quem ainda não conhece. A série conta a história desses 4 caras que são nerds. Eles são muito mais que nerds, mas eu vou chamar assim porque eles também são nerds. Inclusive, eu acho que essa série mudou muito a imagem dos nerds, porque hoje você chama alguém de nerd, é uma coisa meio cool, é legal, né? E naquela época não era. Inclusive, muitos filmes retrataram os nerds de formas bem pejorativas antes dessa série. Então, muita coisa aconteceu aí nesses 12 anos, né? Uma série que foi transmitida de 2007 até 2019. Então, mudou muita coisa, mudou a imagem, né, dessa galera também. Mas o que acontece? São esses 4 caras, 2 deles moram juntos. E a vida deles começa a mudar, inclusive mudam muito depois que eles têm uma nova vizinha. Inclusive essa vizinha também acaba entrando para a turma deles. Ela é uma aspirante à atriz, ela não é nerd, ela não tem assim o conhecimento que eles têm, mas tem outro tipo de conhecimento também, e eles ficam amigos, alguns deles se envolvem, enfim, muita coisa acontece aí. Ela muda a vida deles e eles também mudam a vida dela. Então é uma interação muito legal, inclusive por ser uma série longa e ter personagens bem trabalhados, assim, bem construídos, você acaba se envolvendo muito com eles, e isso ajuda, inclusive, a você entender mais o que a série tá querendo dizer ali. E se o teu objetivo for assistir ou reassistir para praticar o inglês, isso ajuda muito. O primeiro motivo é porque ela é uma série legal, sim. Não é uma série simplesmente por causa disso, mas ela é uma série que tem um humor inteligente, ri de coisas não óbvias, talvez porque sejam personagens que normalmente não fazem parte de comédia, mas eles riem de coisas pouco óbvias e trabalham certos assuntos que seriam problematizados de forma leve, tá? Cai no clichê em muitos momentos? Sim, tem muito clichê, mas de uma maneira geral, as piadas não são óbvias, não são piadas que a gente vê em qualquer série de humor, tá? Outra coisa é que é uma série muito leve, por causa disso, por trabalhar certos assuntos de uma forma leve, ela é uma série fácil de assistir, então não é aquela que vai ter um peso, são 20 minutos difíceis. Não, você vai colocar ali 20 minutos, uma série que você vai dar risada e pronto, você vai sair mais leve depois de assistir um episódio. O segundo motivo é porque é uma série sobre ciência. Sim, sempre foi importante falar de ciência, mas hoje em dia tá mais importante ainda. Tem muita gente que acha que ciência é bobagem, mas não é. A gente precisa falar de todas as formas. E aqui a gente tá falando de uma série. É uma série de ficção, mas aborda assuntos científicos, aborda carreira científica, carreira acadêmica. Então é importante, mesmo sendo ficção, entender um pouco como que essas coisas acontecem. Inclusive, eles explicam várias coisas ali, de uma forma rasa, claro, porque é uma série de ficção, mas eles explicam muitas coisas. Então você, além de tudo, vai aprender outras coisas, né? Então eu acho importante, assim, a gente dar mais audiência para esse tipo de série, não só série, mas qualquer programa que aborde ciência. Inclusive, eu acho que deveria estar muito mais em outros tipos de programa também, não só ficção, mas explicando ciência de outras formas. Mas, de qualquer forma, é uma série engraçada que está abordando a ciência, está falando de ciência de uma forma leve que você acaba aprendendo automaticamente.
O terceiro é porque é uma série com episódios curtos. E por que que isso é importante? Primeiro, porque você vai colocar com muito mais facilidade aí na sua rotina. Em qualquer horário, assim, na hora do almoço, no final do dia, você assiste aí um episódio de 20 minutos. Tem episódios até com 18 minutos. São bem curtinhos mesmo. Até porque eles foram feitos pra TV. E na TV tem propaganda. No streaming não tem. Então você vai assistir ali 18 minutos, 20 minutos, é bem rapidinho. E é importante também, se você estiver assistindo para praticar inglês, especialmente se você for iniciante, é muito cansativo você assistir um filme de 2 horas, de 2 horas e meia. Então, uma série curtinha, você vai assistir bem rápido, vai fazer um esforço, ainda mais se o teu listening ainda não tiver afiado, você vai ter que fazer um pouco de esforço ali, de repente até reassistir aquele episódio com legenda em português, mas é importante que você tenha você assista até o final, entendeu? Você tem essa vontade de assistir o episódio todo e não abandone no meio do caminho. Por isso que é importante que você estude com episódios curtinhos assim como esses. O quarto motivo é porque é uma série longa. Sim, ela é uma série longa com episódios curtos. São 279 episódios, então você tem muita coisa, são 12 temporadas. Por que que eu acho isso interessante? Para você que está aprendendo inglês, é muito mais fácil você entender o contexto daqueles personagens, entender o sotaque, você vai se acostumando com isso. Então, ao longo do tempo, você vai ficando muito mais íntimo desses personagens. E fica mais fácil de entender o que eles estão falando, entender por que eles estão falando aquilo. Eu acho bem interessante, por isso que eu sempre recomendo série para estudar inglês, porque você de fato conhece os personagens, você fica meio íntimo dos personagens e fica muito mais fácil de você entender o inglês e o contexto, tudo que eles estão falando, as palavras, e fica mais fácil de identificar uma palavra diferente. Então ali você pode pegar, anotar, sempre assista com um caderninho do lado, porque aí você não precisa ficar parando para procurar no dicionário. Você anota ali e depois procura. Mas fica mais fácil. Esse tipo de vocabulário aqui eles não usam com muita frequência, então eu vou procurar. Coisas que eles usam com muita frequência você aprende, você vai memorizar aquilo. Então isso ajuda muito. E assim, 279 episódios, no final você vai estar assim, entendendo tudo. E a quinta foi o que me motivou a gravar esse vídeo. É que, além de tantas outras coisas, eles também ensinam inglês nessa série. Sim, eles ensinam várias coisas. E uma das coisas que eles ensinam é como usar o idioma. Tem duas personagens ali que eu acho bem importante nisso, que é o Raj, que ele é um estrangeiro, ele é indiano. Os indianos falam inglês também, mas, por acaso, o Raj é um cara que erra bastante no inglês e eles acabam explicando para ele. E o outro é o Sheldon. O Sheldon é um cara que quer saber mais do que todo mundo, então ele acaba explicando um monte de coisa, não só o idioma, mas outras alternativas, outras palavras para usar em determinadas situações. Eu peguei algumas imagens aqui, eu peguei imagens paradas para não ter problema aqui com o YouTube, mas eu vou exemplificar alguns dos momentos da série que eles fazem isso. Então a gente vai aqui para a primeira cena, que o Raj fala o seguinte: "Don't ruin it for me, man. I printed out a PDF to read on the potty." Então ele tá falando o quê? Não estrague para mim, cara. Eu vou traduzir aqui man como cara. Eu imprimi um PDF para ler no pote. O pote aqui seria o vaso sanitário, tá? No banheiro, no vaso sanitário. E aí eles começam uma conversa ali e ele fala: "It's a potty. What do you call it? Toilet." Então, um detalhe aqui. Toilet, nos Estados Unidos, é o vaso sanitário. E na Inglaterra eles já chamam toilet de banheiro, tá? Então aqui ele tá falando it's a potty e não um toilet, né? Ele prefere usar a palavra potty do que toilet. Só que a palavra potty, ela é uma palavra infantil, as crianças usam, né? Então aqui a gente aprende, não tá errado, mas não é uma palavra usada por adultos, né? Então aqui você acaba aprendendo também uma outra forma de falar toilet. Nessa segunda cena, você tem o Sheldon falando
Under normal circumstances, I'd say I told you so. Então, em circunstâncias normais, eu diria eu te disse. I told you so é eu te disse. Então, aqui você vê que eles estão em frente a uma fila enorme, né? Eles deveriam chegar mais cedo para não pegar tanta fila, mas ele tá falando aí, olha, eu te disse, I told you so. Então, mas aqui ele vai substituir, olha, em situações, em circunstâncias normais, eu diria I told you so. Mas aí ele muda, ó. Eles também têm uma conversa aí, ele fala um pouquinho mais, mas eu peguei só as partes que interessam mesmo, tá? Aí ele fala, dessa forma, eu vou substituir pela frase I informed you thusly. Então, ele substitui, né? O I informed you thusly e também é um I told you so, mas é de uma forma mais sarcástica. E a terceira aqui eu achei ótima, porque eles trabalharam esse erro do Raj em vários momentos. Então aqui a gente tem o verbo forbid, que é proibir, né? To forbid, proibir. E aqui ele fala, o passado de forbid não é forbidded it, da forma que ele usa, I forbidded it. E aí, as pessoas ficam corrigindo ele, falam que não tá errado. E aí ele substitui por forbade it, que também tá errado. E aí, num outro momento mais pra frente, no mesmo episódio, ele fala, yeah, but you were just sleeping because I forbade you to have sex. Forbade também tá errado. E aí o Leonard resolve corrigir e fala, the word is forbade. Então, o passado de forbid é forbade. Então, de uma forma engraçada que você acaba aprendendo como é o passado do verbo também. Então, esses são os 5 motivos que eu acho que você deveria assistir ou reassistir o The Big Bang Theory. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu ou não. E se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. Até o próximo vídeo.